prof, tudo bom com vocês? Tudo bom? Gente, vamos começar mais uma aula de história. Olha que delícia, eu fico empolgada, me sinto uma blogueirinha. Gente, é o seguinte, antes de começar a aula, eu quero dar um recado para vocês. Eu já gravei 2 vídeos, no qual um deles eu tirei dúvidas dos alunos a respeito dos períodos históricos da Grécia. O pessoal estava na dúvida para saber, professor, o que é isso? Pré-helenístico, helenístico, arcaico, clássico? Eu estou confundindo tudo aqui, prof. Eu gravei um vídeo para desconfundir isso aí. E gravei um outro vídeo também com a aula 06 da frente de vocês. Esses 2 vídeos foram postados no e-mail da turma. Caso alguém não consiga ter acesso, caso tenha algum problema, por favor me informe, porque eu acredito que é muito importante vocês assistirem essas aulas anteriores para que vocês consigam entender a aula 07. E para quem já está infartando já de tanto conteúdo de civilização grega, relaxe, porque esse é o último conteúdo para vocês, tá? Parte 3 e também parte final da Grécia. Na aula de hoje vocês irão estudar como é que acabou o período grego, né? O que aconteceu aí que as cidades gregas que eram tão poderosas decaíram. Também vão estudar a invasão do Império Macedônico e também a cultura grega que ficou aí para a galera e que nos influencia até hoje. Eu vou começar a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso ela vai ocorrer no século V a.C. e ela vai ser uma guerra entre as cidades gregas, comandadas principalmente por 2 grandes cidades, que é Atenas e Esparta. A Guerra do Peloponeso ela vai acontecer porque a cidade de Atenas adquiriu, ao longo do período clássico, um poder muito grande. Isso porque foi criada uma liga conhecida como Liga de Delos, que Atenas acabou comandando depois com o tempo, na qual o motivo dessa liga era para que as cidades gregas enviassem dinheiro para essa liga, para que quando ocorresse alguma invasão externa, essa liga iria chamar todas as cidades gregas para poderem se proteger desse inimigo externo. Porque como as cidades gregas elas eram independentes uma da outra, o que acontecia é que quando ocorria uma invasão era muito difícil para eles se organizarem e correr contra o inimigo. Com essa liga, a liga iria organizar tudo e na hora de uma invasão ela só ia convocar a galera. Então a ideia da liga era boa, mas Atenas começou a pegar dinheiro da liga para ela e começou a investir na própria cidade de Atenas. Atenas vai crescer, vai ficar muito importante e vai começar a comandar outras cidades gregas. E nem todas as cidades participavam da Liga de Delos. Esparta, por exemplo, não participava, não topou participar. Até participou de algumas reuniões, mas não topou ficar na Liga de Delos. E Esparta não vai sentir medo, vai se sentir ameaçado com esse poder todo que Atenas está conseguindo. Atenas comandava as outras cidades, Atenas estava começando a ganhar muita grana, estava ficando muito poderosa. E Esparta começou a pensar, epa, peraí, não tô gostando não. Então Esparta vai fazer a própria liga dela, que é a Liga do Peloponeso. E algumas cidades ficarão então ao lado de Esparta. E vai começar a haver uma treta entre a Liga de Delos, comandada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, comandada por Esparta. Eles irão travar uma briga entre si, uma luta. Até mesmo porque lá e na Grécia Antiga não precisava ter muito motivo para eles guerrearem, porque afinal de contas eles já viviam em guerra mesmo, as cidades já viviam no entrevero sem fim, então qualquer coisa era motivo para guerra. E ali no caso, a ameaça que Esparta estava sentindo de Atenas, para eles foi um motivo imenso para iniciar uma guerra. E vai começar então a famosa Guerra do Peloponeso. Esse mapa que eu coloquei aqui para vocês, que não chega aos pés dos meus mapas, mas tudo bem, né? Nessa parte mais marronzinha aqui, é a parte de Atenas e seus aliados, tá? Ou seja, a parte que tem Atenas aqui e os aliados dela aqui nas outras regiões. A parte que tá verdinha é de Esparta e seus aliados. E a parte roxa é do território que falou, ó, não tô nem de um lado nem do outro, é da galera neutra. E essa guerra vai ser muito intensa, gente. E assim, tem gente que pensa assim, e Esparta era a deusa da guerra, Esparta vivia para a guerra, então Esparta tinha tudo para ganhar, né, prof? Não necessariamente, porque Esparta era a rainha da guerra por terra, porque por mar era Atenas. Então a guerra ficou assim, ó, pau a pau. Atenas ia lá pelo mar e conseguia conquistar alguns territórios.
Esparta ia lá por terra e conseguia reconquistar esses territórios novamente. Então a guerra ela estava meio assim, ó, sabe? E ela estava prejudicando demais as pessoas. Aliás, não tem como uma guerra favorecer enquanto ela está acontecendo, né, gente? Tipo assim, até depois. Uma guerra só vai prejudicar mesmo. Então as pessoas estavam se sentindo prejudicadas. Faltava comida em algumas cidades, muita fome, muito desespero, muito tudo, né? E por causa disso, existiam algumas pessoas que queriam muito que essa guerra acabasse de forma diplomática, na conversa, na paz e no amor. E é aí que vai surgir um personagem, o Nícia, e que vai ser um homem muito, muito rico de Atenas. Ele é um general muito rico, mas muito rico, que queria muito que a guerra terminasse na base da paz. E ele vai conseguir essa paz de Nícia em 421 a.C., depois de muita negociação, ele vai conseguir dar uma trégua na Guerra do Peloponeso. O que vai ser ótimo para as pessoas, as cidades voltam a ter comida, blá 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 e blá blá blá. Então é a paz de Nícia em 421 a.C., é quando a Guerra de Peloponeso deu uma trégua. Assim, era para essa trégua ter durado bastante tempo, mas não durou, né? Em 414 a.C., a guerra continua, porque vai ter novos ataques e por aí lá vai. Aí Esparta, nesse novo momento aí, em 414 a.C., quando a guerra continuou, ela vai sentir que tá meio difícil para ela ganhar essa guerra. E ela não quer perder essa guerra de forma alguma. Até mesmo porque Atenas estava com tudo, sabe? Estava ganhando bastante territórios. Então Esparta vai chamar um aliado. E vejam só, o aliado de Esparta vai ser os persas, galera. Os persas, aquela galera que lutou tanto contra os gregos nas guerras médicas, os espartanos vão chamar eles como aliados. Vai falar bem assim, olha, se vocês me ajudarem a ganhar da Liga de Delos, a ganhar de Atenas, eu vou doar um território para vocês. Nossa, os persas vêm que vem quente para ajudar. Então os persas vão auxiliar os espartanos na Guerra do Peloponeso. E Esparta vai ganhar essa guerra definitivamente em 404 a.C. E quando Esparta ganha, os persas falam, me dê o território que vocês prometeram. E eles vão ganhar. Eles vão ganhar o território da Ásia Menor. O território da Ásia Menor é o território da Turquia, tá? Hoje em dia, tá? Aqui, ó, aqui nesse mapa mostra melhor a Ásia Menor para vocês, ó. A Ásia Menor está aqui. E quem vai começar a comandar a Grécia vai ser os espartanos, porque eles vão ter ganhado a Guerra do Peloponeso. Atenas vai ter que abaixar a cabeça e não vai ser o ponto final, mas Atenas vai ter que abaixar a cabeça. Aí, no meio dessa confusão toda, as cidades gregas vão ficar pistola com Esparta, do tipo, pô, cara, tu fez aliança com os persas, nosso inimigo maior, e você ainda doou terras para eles aqui, ó. É um perigo eles terem terra aqui, eles vão invadir muito fácil as cidades gregas que estão aqui na lateral. Que isso, cara? Se liga. Ó, aqui tem cidades importantes aqui, ó. Nós temos Mileto, tá? Mileto tá aqui pertinho, não tô conseguindo colocar meu mouse porque eu não sou muito boa nessas coisas. Mas ali naquela parte amarela da Grécia continental, aqui, consegui, ó. Nós temos Mileto aqui. Nós temos Troia aqui em cima, que são cidades consideradas bem importantes na época, e outras cidades que vão falar, pô, cara, se liga, que isso? Dá território pros gregos, pros persas ali, incomodar a nossa vida. E os espartanos vão estar nem aí, afinal de contas, eles vão estar comandando geral. Nessa confusão toda, Atenas, que está aqui, não sei se vocês estão vendo a flechinha que eu estou mostrando para vocês, e Tebas, que está logo aqui logo do lado, duas cidades gregas, né, enfim, vão se unir para poder acabar com Esparta, do tipo, pô, se liga, vamos ter que acabar com Esparta. Então, Tebas e Atenas vão lá e caceteiam Esparta, né? Eita lasqueira. Aí, conseguem ganhar de Esparta? Consegue, mas aí quem começa a comandar a Grécia vai ser Tebas. Aí, gente, ó a treta. É muita confusão. Atenas e Esparta se unem para bater em Tebas. Do tipo, Tebas tá mandando demais, então vamos se unir. Atenas e Esparta se unem para bater em Tebas. Em outras palavras, não importa quem comandava a Grécia, sempre ia ter alguma cidade grega que iria se reunir para bater neles, porque o que eles queriam era comandar. E vai ter tanta briga, mas tanta briga entre eles, que eles vão começar a ficar fracos. As cidades gregas vão ficar muito fracas e vai abrir oportunidade
para que o império, que estava aqui, caladinho, na dele, aqui em cima, estou mostrando para vocês com a flechinha, a Macedônia começou como quem não quer nada, invadindo cidade grega uma por uma, e como as cidades gregas estavam brigando demais, não tinham nem como elas se unirem mais, sem contar que elas estavam muito fracas. E nessa confusão toda, gente, a Macedônia com o rei Filipe II vai dominar geral e vai conseguir conquistar a Grécia inteira. E vai ser o fim da Grécia. Quem vai dominar a Grécia vai ser então a Macedônia, porque a Grécia não vai ter condições nenhuma de revidar. Ficou muito tempo brigando entre si e não percebeu que tinha inimigo externo chegando. Apesar de ser o Filipe II que vai comandar, depois ele vai ser substituído, né, por seu filho Alexandre o Grande. Essa imagem que eu coloquei aqui é uma representação de Alexandre o Grande. E, gente, a Macedônia, ela não vai destruir as cidades gregas, ela vai comandar as cidades gregas, ela vai tomar conta de tudo. Alexandre o Grande, ele chegou a estudar nas cidades gregas, tá? Ele foi para Atenas na juventude dele, ele teve aula lá com filósofos importantes e tal. Então, Alexandre o Grande, ele era apaixonado pela Grécia e pela cultura grega. Ele apenas dominou a Grécia, então ele não vai matar a cultura grega, ele vai espalhar ela por tudo quanto é lugar. Portanto, o último período da Grécia, que é o período helenístico, é o período que a Macedônia está comandando. E nós dizemos que é o último período da Grécia, apesar das cidades gregas não se comandarem mais, não se mandarem mais, porque a Macedônia não vai destruir a Grécia, ela vai inclusive espalhar para vários lugares que ela for dominar a cultura grega. Aqui tem para vocês as principais consequências do período helenístico, ou seja, o período comandado pela Macedônia ali, tá? Olha, nesse período vai ocorrer muita coisa, porque a Macedônia ela vai invadir muitas regiões, tá? Lá no Egito, lá na Ásia, a Macedônia vai invadir tudo quanto é lugar. Vai dominar o Oceano Índico, uma loucura, sabe? Mas enfim, ó, ela vai aumentar o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Alexandre o Grande ele vai fazer muitos caminhos para poder chegar até o Oriente e conseguir pegar as mercadorias do Oriente. Então, vai chegar muitas mercadorias ali naquele período, vai aumentar esse comércio. Uma difusão da cultura grega, porque o próprio Alexandre o Grande vai incentivar casamentos entre gregos e outros povos. Ele mesmo, se eu não me engano, vai se casar com uma indiana, enfim, vai ter uma mistura imensa ali de povos, sabe? Mistura em todos os sentidos. Uma mistura de povos e uma mistura de cultura, porque quando acontece esse comércio aí, Oriente e Ocidente, as culturas se misturam e por aí lá vai. Nós vamos ter uma difusão da cultura grega muito grande, porque todos os lugares dominados pela Macedônia, eles fundavam cidades sobre as regras e sobre a visão grega, assim, sobre a forma grega de se viver. Portanto, nessa época, né, a cultura grega vai fazer isso aqui, ó, um boom. A valorização da arte, das pinturas, um exemplo muito grande é a cidade de Alexandria, lá no Egito, que vai ter mais de 500 mil obras expostas lá. Então, assim, a arte, aquelas obras de homens nus, com aqueles tanquinhos bem definidos, aquele corpo ulalá, né? Vai ser principalmente desse período aí, tá, gente? Vamos ter o avanço da ciência, porque o próprio Alexandre ele vai levar cientistas, filósofos, pensadores, enfim, outros cientistas, lembrando que filosofia e ciências andavam juntas na época, para várias cidades que vão ser fundadas por eles, né? Enfim, e vai fundar muitas cidades e muitos portos. Portanto, todos os lugares que a Macedônia passar, ela vai levar a cultura grega junto, e com isso, esse período helenístico aí vai ser bem profundo. Até o nome, ó, período helenístico, tem tudo a ver com isso. Lembre-se que os gregos se chamavam de helenos, né? E como vai ser um período que a cultura grega vai ser espalhada por vários locais, então, ó, período helenístico. Isso aqui para vocês é uma obra de arte, só para vocês lembrarem que nós teremos vários períodos da arte, viu? Os 3 mais conhecidos devem aparecer na apostila de vocês lá, o período geométrico, o período arcaico, o período clássico. Só para constar, o período geométrico, ele é o período lá homérico ainda, tá? E tudo mais. E assim, a arte grega, ela vai ir avançando ao longo do tempo, ela vai melhorando ao longo do tempo. Essa arte que eu coloquei aqui para vocês é do período clássico e do período helenístico, que são as obras mais conhecidas, que é aquela que
a obra de arte fica mais realista e tal, dos corpos, mostra muito corpo nessa época e tudo mais. Porque os períodos anteriores foram, por exemplo, lá no período arcaico, período homérico, que nós teremos a arte geométrica, é porque a arte vai ser toda baseada em fazer círculos, triângulos, e vai ser uma obra meio pobre assim ainda, feita em madeira e tudo mais. Já no período arcaico, que é quando surgem as cidades gregas, aí vão ser obras em pedras. Mas o último período é o período assim mais de luz, né? É o período que a obra de arte ela vai ganhar esses contornos realistas e tudo mais, né? Bem realistas. Nós também teremos uma outra coisa muito incrível que os gregos vão nos transmitir, que é o teatro. O teatro, ele tinha a comédia e a tragédia, né? Então eles falavam sobre deuses e na comédia eles tiravam sarros do dia a dia, assim, né? De coisas que eles achavam engraçado ou eles criticavam coisas, como por exemplo, mulheres eram muito criticadas ou homens, né? Satirizar homem e mulher era clássico. Satirizar a democracia, satirizar personagens, pensadores, um monte de coisa, tá? E nesses teatros, gente, eu gostaria de fazer uma vírgula aqui agora para vocês. Um dos escritores aí, um dos poetas, porque muitas poesias eram transformadas em teatro, enfim. Uma das grandes peças de teatros conhecidas vai ser de um cara chamado Aristófanes. Ele vai fazer muitas peças, criticando, tirando o sarro do Sócrates, tirando o sarro da Guerra do Peloponeso. E essa obra que eu coloquei aqui em especial é uma obra que ele satiriza a Guerra do Peloponeso. E por que eu vou falar dela? Porque o Enem, ele gosta de fazer essa relação entre uma matéria e outra, sabe? O Enem gosta de dialogar e tudo mais. Então vamos dialogar, né? Como o Enem gosta de fazer. Vamos pegar aqui uma literatura e vamos dialogar ela com o conteúdo que eu estou passando para vocês agora. O Aristófanes, ele vai criar uma peça teatral chamada Lisístrata, para falar sobre aquela pausa, aquela trégua que eu falei para vocês. Se vocês não estão recordando, ó, voltando aqui, eu falei para vocês que houve uma trégua na Guerra do Peloponeso, a paz de Nícias, por causa desse personagem aqui. E o Aristófanes, ele vai fazer uma peça de teatro falando sobre essa paz de Nícia. Só que o que ele fala? Ele fala que a paz ocorreu porque as mulheres fizeram uma greve de sexo. Disseram assim para os homens: enquanto vocês não pararem com essa besteira de ficar brigando contra a cidade grega, nada de sexo. Ó a personagem ali, olha como é que ela tá, do tipo, greve do sexo para vocês. Essa peça vai ficar muito famosa na época. É claro, gente, que não foi isso que ocorreu. Pode ser que uma ou outra mulher individualmente fez isso, mas a questão é que a peça de teatro satiriza, vai lá e fala sobre a suposta greve de sexo que as mulheres fizeram, entendeu? Para que a guerra acabasse. Lembrando que é só uma literatura, é só uma ficção criada e inspirada nesse período aí de trégua e de paz da Guerra do Peloponeso. Daí nós teremos também as Olimpíadas, que foi muito famosa e que existe até hoje. Não é à toa que toda vez que tem as Olimpíadas, a primeira cidade a sair com a tocha é a Grécia. Nas Olimpíadas só podiam participar os homens, eles participavam nus e tinha muitas provas, mas a principal prova era a corrida. As Olimpíadas elas eram feitas em homenagem ao deus Zeus e quem ganhava uma coroa de louros. Nossa, professora, uma coroa de louros? Não é a coroa em si, galera, é o que ela traz. Ela mostra, poxa, eu sou o mais poderoso, eu sou o melhor dos melhores. Sem contar que os atletas, quando voltavam para suas cidades, ganhavam às vezes cargos públicos. Em Atenas chegaram a ganhar até dinheiro em alguns períodos. Ganhavam prestígio, e prestígio para um grego era tudo. Além disso, nós teremos a filosofia, que eu não preciso me aprofundar, porque vocês têm um professor de filosofia maravilhoso, que explica muito bem. Então, não é necessário dar muitas explicações, a não ser falar para vocês que a filosofia ela vai acabar ali não destruindo, mas criticando muito o pensamento mitológico das pessoas e levando o ser humano, então, a pensar criticamente o papel do ser humano no mundo, né? O papel do homem no mundo e entender o homem no mundo. É basicamente isso que a filosofia queria na época, tá? E assim, encerrando essa aula de vocês, tinha o inglês que marlenês, né? Shelley, marlenês, né, galera?
que ele dizia o seguinte: somos todos gregos, nossas leis, nossa literatura, nossa religião, nossas artes têm suas raízes na Grécia. Ele exagerou? Muito, exagerou sim. Porém, sim, nós possuímos muitas características dos povos gregos na atualidade. Bom, galera, e é isso. Até a próxima aula e tirem dúvidas com a professora no horário de aulas de vocês, no grupo que eu estarei lá online, presente. Enfim, é isso. Beijos de luz!